rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivesse vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Ester respondeu: o adversário e o inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que servia o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Até aí. Senhor, nós cremos que a tua palavra ela foi inspirada pelo teu Espírito Santo. Essa, Senhor, é a tua palavra. E com reverência nós chegamos diante dela. Chegamos, Senhor, na condição de necessitados, para que o Senhor revele a sua beleza e a mensagem de salvação do teu evangelho a partir da Escritura, Senhor. Me ajuda, Senhor, a passar uma impressão correta da tua pessoa e do teu evangelho. Aqueles que me ouvem nessa noite, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode se sentar. Eu acho que vale a pena a gente recapitular, que nem tem nas séries, né? Nos episódios anteriores. Aí vai falando, né, o que aconteceu para pegar o fio da meada. Então a gente está pregando todo o livro de Ester, nós estamos no capítulo 7, e aqui é o ápice. Vocês vieram no ápice da história hoje. Pegaram a melhor parte. Não vai ter aqueles episódios só para, né, encher linguiça, como se diz. Então, pegaram o bom da história. Então, o que aconteceu? Rapidamente, eu vou fazer um panorama rápido do livro de Ester, tá? Em 2 minutos eu vou tentar. O povo de Deus tinha sido exilado para a Babilônia por ter desobedecido a Deus. E a forma de Deus trazer o povo ao arrependimento foi permitir que a Babilônia conquistasse Israel e levasse o povo cativo. E esse castigo de Deus tinha um tempo predeterminado de 70 anos. Depois desses 70 anos, o reino Medo-Persa tomou conta da Babilônia, né? Derrotou a Babilônia e começou a tomar conta do mundo. Então não era mais o Império Babilônico, agora era o Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa tinha uma maneira diferente do Império Babilônico de governar. O que eles faziam? Eles permitiam que o povo ficasse no seu local de origem, deixava que eles cultuassem os seus deuses, desde que esse não fosse o único Deus verdadeiro. Tem um detalhe. Então, maior parte do povo veio dos lugares onde eles estavam e retornaram para Jerusalém, né, e para a terra de Israel, a terra prometida.
E nós temos o livro de Esdras e Neemias, que contam a história da reconstrução dos muros de Israel e a reconstrução do templo do Senhor na cidade de Jerusalém. E logo em seguida vem Esther. Esther conta a história dos descendentes de Abraão que foram teimosos e quiseram ficar na Pérsia. Teve um pessoalzinho que quis ficar na Pérsia, né? Já tinha se acostumado com o estilo de vida, já tinha abandonado as suas crenças, já tinha se conformado com a vida na Pérsia, já tinha comprado um terreninho, já tinha feito uma meia água, como se diz, já tinha construído a sua vida na Pérsia e não quis voltar do cativeiro. E olha como Deus faz as coisas, né? Deus permite que a nossa vida encontre certas encruzilhadas para que a gente possa decidir fazer aquilo que agrada a Deus ou não, né? Então, vocês já viram o filme 300? O rei Xerxes, né? Não é o Rodrigo Santoro, tá? O Xerxes. Não quero que vocês fiquem com a imagem do Rodrigo Santoro sem camisa na cabeça. Não é isso, tá? É só uma referência a um filme. Esse rei Xerxes é o rei dessa passagem. Essa história de Esther acontece... a história do filme 300 acontece entre o capítulo 1 e o capítulo 3 da história do livro de Esther. E esse é o rei Xerxes, né? Ele é meio que o dono do mundo daquela época. Do mundo conhecido, o Império Persa dominava quase todo o reino conhecido. E aí o que acontece? Então, Xerxes tem uma esposa. No capítulo 1 isso acontece. Xerxes dá um banquete enorme para convencer os generais e os aliados dele a invadir a Grécia. No capítulo 1, ele faz todo aquele banquete para impressionar as pessoas com o seu poder, com a sua generosidade, entre aspas, né? Para que as pessoas se engajem na guerra. Para eles irem lá derrotar os Leônidas e tudo mais. O que acontece? Eles vão lá e tomam uma surra. E não conseguem conquistar a Grécia. Voltam. E aí o rei Xerxes, que ele gostava de fazer duas coisas, né? Só tem adulto praticamente aqui, meu filho está acostumado a esse tipo de linguagem, então ele gostava de guerrear e de fazer sexo, esse rei. As duas coisas que ele mais gostava de fazer. Então, já que ele tinha perdido na guerra, pelo menos ele tinha sorte no amor, né? Como se diz. Então ele quis uma outra rainha para substituir a sua rainha que tinha dado um problema nessa festa. E ele fez um concurso promíscuo, um teste do sofá para escolher a nova rainha. E Esther participou desse concurso e ganhou esse teste do sofá, por incrível que pareça. Daí tu deve estar pensando, mas a filha de Deus, né, do povo de Deus ganhou, que mundo sujo que a gente vive, né? E como as circunstâncias, quão distante o povo de Deus estava da proposta de vida que Deus tinha feito para eles como povo, né? Estava muito distante. E Esther era o nome persa da menina Hadassa, que era judia. Então ela tinha um nome, um nickname, né, persa, para disfarçar a sua origem, a sua identidade. Essa é a ideia. Então, Esther começa a viver no palácio como a rainha da Pérsia. Então, agora ela não é mais qualquer uma, ela é a rainha da Pérsia, né? E ela começa a se acostumar com a vida na Pérsia, cada vez mais se distanciando da vida do povo de Deus. É importante eu explicar isso com detalhes, para a gente entender bem o contexto, para que a história faça sentido, tá? O povo de Deus, né, o povo judeu, ele era um povo diferente dos outros povos. Ele era um povo separado por Deus, era o povo escolhido de Deus. E o que diferenciava o povo de Deus dos outros povos eram justamente as suas leis e o seu monoteísmo. Eles tinham um Deus, um único Deus, que era também o rei, né? Era uma teocracia, então Deus fazia valer as suas próprias leis para o povo. Essa é a ideia. E o povo tinha então várias leis que eles cumpriam, e isso fazia com que eles fossem distintos dos outros povos. Por exemplo,
a guarda do sábado. Eles eram o único povo que tinha um dia que eles não faziam nada a não ser adorar aquele Deus. Eles tinham um dia para isso. O sábado é isso, né? Os outros deuses, as outras religiões politeístas, os deuses dependiam dos sacrifícios para se alimentar, entre aspas. Então as pessoas tinham que fazer sacrifícios e coisas e trabalhar para os deuses todos os dias e não tinha um dia de descanso. Mas o Deus de Israel é um Deus autoexistente, ele não precisa de nós, não precisava do povo. E o que acontece? Ele tinha dado de presente um dia para que o povo descansasse do seu trabalho e lembrasse desse Deus, criador e dadivoso. Então esse é só um exemplo de como as leis dos judeus faziam com que eles fossem um povo completamente diferente dos outros. Essa é a ideia. Só que Esther vivia na Pérsia e não seguia. Ela tinha se distanciado de Deus. Ela já não congregava mais, né? Já não ia mais para o templo, já não tinha mais templo, já não tinha mais sacrifício, já não tinha mais dia santo, já não tinha mais nenhum resquício cultural e religioso do judaísmo, né? Na época, em Esther. Então ela podia se disfarçar muito bem como Esther no reino da Pérsia. Essa é a história de Esther. Então Esther está vivendo dessa maneira dentro do palácio e acontece uma treta entre Amã e o tutor de Esther, que é Mordecai. E Amã, que é um homem mau, esse Amã dessa passagem que a gente leu agora, só para eu introduzir bem os personagens para a gente não ficar perdido. Amã, ele não só quer matar Mordecai, mas ele quer matar todo o povo de Mordecai, que é o povo judeu. Que maldade, né? E por uma coisa simples. Só porque Mordecai não se ajoelhava diante do Amã, que era uma ordem do rei. Sabe aquela coisa de prestar continência ou reverência àquela pessoa que tem uma patente superior? Amã não fazia isso Mordecai não fazia isso para Amã. E isso despertou um ódio mortal. E aí, Amã, pela sua influência, ele emitiu um decreto com um dia e um horário específico para acabar com o povo judeu. E virou ampulheta, né? O tempo está correndo. Deus precisa fazer algo, ou nós precisamos fazer algo para nos salvarmos da maldade de Amã e de Xerxes. E aí o que acontece? Esther Mordecai chama Esther e bola um plano, né, com Esther, para que ela conseguisse falar com o rei Xerxes para tirar esse decreto e para que o povo não fosse morto, exterminado. E o Amã, esse é tão mau que ele manda construir uma forca de 22 metros de altura. E esse livro de Esther, ele é cheio de ironia, de hipérbole e também de peripécia, né? Um instrumento literário que mostra que ajuda no enredo, né, da história. E a gente vê aqui no capítulo 7 mais ironia, hipérbole e peripécia. Por que eu contei toda essa história para a gente chegar aqui? Porque agora Esther está diante do rei e o rei está perguntando para ela: Esther, o que você quer? Você me convidou para o banquete. O que é que está acontecendo? Se necessário, olha como a gente faz promessas e a gente... Sabe aquele ditado, o peixe morre pela boca? Olha o que aconteceu com Xerxes. Ele falou assim: se for até metade do reino eu vou te dar. O peixe morreu pela boca. Ele falou: pede, Esther, que eu vou te dar. E Esther fala sobre o decreto. O que acontece? Eu quero fazer uma ilustração com vocês, porque assim, até então, ninguém sabe que Esther é judia. Nem Amã, que é o inimigo, sabe que Esther é judia. Só sabe que Mordecai é judeu.
Mas ele não sabe que a rainha preferida, né? A preferida de Xerxes é judia. Então tem essa tensão. Esther está lá, ela sabe a identidade dela, mas Amã não sabe, Xerxes também não sabe que ela é judia, e ela está ali diante do inimigo e diante daquele que pode resolver o problema dela com, né, a carta na manga. Com a carta na manga. Esse capítulo especificamente, ele é o ápice da história. Por quê? Porque nesse momento, Esther tem que assumir a sua identidade. Esther tem que assumir a sua verdadeira identidade. E isso vai colocar ela em extrema vulnerabilidade e em risco de morte, inclusive. Risco de morte. Com quem você se identifica? Quais são os seus distintivos? Você pertence a algum grupo? Qual é o grupo que você pertence? Né? Eu era do grupo dos roqueiros, dos hardcore, né? Até sou um pouco assim, né? Não me define tão bem hoje em dia, mas todos nós temos algum grupo que a gente se identifica. É normal do ser humano nós termos uma galera, um grupo de pessoas. Na política, então, nem se fala, né? Parece que hoje em dia tem 3 grupos, né? Tem esquerda, o em cima do muro isentão e o direita, né? Só tem esses 3 aí. E a gente vai se identificando e essas coisas vão definindo, né? Quem a gente é. Vai definindo a nossa identidade. E a nossa identidade, será que é algo intrínseco? Ou somos nós que definimos a nossa própria identidade? Hoje em dia se fala muito sobre ideologia, né? Essa busca radical por ideologia ou por uma causa que me une a outras pessoas ou um grupo que me ajuda a encontrar a minha própria identidade. Todo mundo tem o seu grupinho. Talvez alguém possa falar assim, não, pastor, tu está errado. Eu sou um cara distinto, único, né? Sem rótulos. Eu crio a minha própria ideologia, eu vivo à luz as minhas próprias regras. Então eu te digo assim, ó, tu faz parte de um grupo, tu faz parte tu faz parte do grupo dos sem rótulo, sem regras, né? Aqueles que acham que não tem rótulo. Também tem um grupo e tem milhares de pessoas que pensam assim, e você faz parte desse grupo. Então todos nós nos identificamos com alguém e fazemos parte de algum tipo de grupo. E toda definição de identidade nos conecta a um grupo de pessoas. Você já parou para pensar nisso? Toda definição de identidade nos conecta a um grupo de pessoas. A minha avó era descendente de alemã. Tá? Então coincidentemente, eu fui passar o final de semana lá em Lajeado, que é, né, o reduto ali dos alemães, né? Os alemães, né? Encantado, como é que é? Teutônia. E a minha avó sempre perguntava, quando ela chegava e perguntava o nome da pessoa, e qual era a segunda pergunta que o alemão faz para alguém? Qual é o sobrenome da pessoa? Se for, né? Swirtz, Riegel. Como é que é o teu sobrenome, Lauren? Viu? Ó, alemã. Entendeu? E qual é a terceira pergunta que o alemão faz para outro alemão? Se tu fala alemão. Porque isso conecta. A minha avó sempre perguntava qual era o nome, o sobrenome da pessoa e se ela falava alemão. Se falasse alemão, então, aí era gente boa, aí era dos nossos, e já começava a falar alemão e estava tudo em casa. E ela falava isso. Ó. Não, se é alemão, é gente boa. Só para ter uma noção. Mas o que eu quero propor com isso? Que a gente se identifica a gente busca identificação e pertencer, né? E isso também define a nossa identidade. Quando um bebê é recém-nascido, a identidade dele é uma fitinha no pulso ou no tornozelo com o nome do pai e da mãe.
A identidade dele está totalmente ligada à sua família. Depois a gente vai meio que se revoltando com a família, assim, vai, né? Vai se desconectando da família, vai criando outras famílias, né? Mas a nossa identidade também está conectada com outras pessoas. Então a nossa identidade nos aproxima de pessoas e nos afasta de outras pessoas. Vocês concordam com isso? Chegou a hora de Esther revelar qual é a sua identidade. Em outras pregações eu falei, ela é Esther ou ela é Hadassa? Ela é a rainha da Pérsia ou ela é uma judia que está com uma sentença de morte decretada? Essa é a grande questão desse capítulo de Esther. E aí Xerxes vai falando com Esther e pergunta para ela, o que você quer, Esther? Me peça que eu vou te dar. Só que quando a gente lê isso, parece que o jogo tá ganho, né? Agora é só ela falar e tá tudo certo. Mas pedir uma coisa para Xerxes não era tão simples, sabia? Vou dar uma prova histórica. O historiador Heródoto relata que uma vez um pai que era muito generoso no reino da Pérsia, alguém que doava muito dinheiro para as empreitadas de guerra de Xerxes, foi fazer um pedido para Xerxes. Ele só pediu que o filho dele mais velho não participasse da guerra, não tivesse que ir para o exército de Xerxes. Sabe como é que Xerxes atendeu o pedido desse pai? Ele partiu o filho dele no meio e na frente de batalha botou um pedaço de cada lado e fez com que o exército dele passasse por entre os pedaços do filho desse homem. Então pedir uma coisa para Xerxes não é tão simples assim. É por isso que Esther titubeou. Teve medo. Não é assim, ô Xerxes, ó, o negócio é o seguinte, ó, libera meu povo aí, tá... Não é assim que se pede para Xerxes. Ele é o rei do mundo, né? Ele praticamente é o dono do parquinho, né? Dono do mundo. Então Esther estava com medo. Não era algo tão simples. Tanto que ela demorou 2 capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7, para falar o que ela queria. Então pedir algo para Xerxes não era algo tão simples. Vocês entenderam agora por que Esther hesitou 2 capítulos, 2 banquetes, para pedir o que ela tinha para pedir para Xerxes? E aqui a gente aprende uma lição. Por mais que Deus esteja do nosso lado, que seja a vontade dele salvar o seu povo, Esther agiu com inteligência, com cautela e com estratégia. Ela fez o melhor possível dentro daquilo que ela tinha. Ela bolou a melhor estratégia, se apresentou para Xerxes, convidou para um banquete, convidou Amã, fez todo, né, preparou o terreno. Sabe aquela coisa de falar a coisa certa na hora certa? Sabe, preparar o ambiente. No caso de Xerxes, com bastante vinho, inclusive, né? Já fica um pouco mais fácil, né? Então ela fez toda essa estratégia para fazer o seu pedido. Ela conhece o temperamento de Xerxes. Ela se colocou como alvo, e olha como foi inteligente a forma como ela falou. Voltando um pouquinho lá no capítulo 3, quando esse malvado Amã, ele propõe esse genocídio dos judeus, Xerxes prontamente assina esse decreto e fosse a coisa mais fácil do mundo. E no final do capítulo 3, diz que a cidade de Suzã estava perplexa com a maldade a maldade de Amã, o decreto, e com o descaso completo de Xerxes com a vida humana. E Esther sabia disso. Então o que ela fez? Eu quero ler o texto aqui para
para vocês sacarem a nuance do texto. Olha o que ela diz. Xerxes diz: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido. Ela pede primeiro pela vida dela. Por quê? Porque ela sabe que para o genocida Xerxes, ela tem mais importância. Então ela faz aquele apelo sentimental. Poupe a minha vida. Mas esse decreto não é para mim. Eu faço parte do povo que tu e Amã decretaram a morte. Se você executar esse decreto, eu também morrerei. Então o meu pedido é primeiro pela minha vida. Que a minha vida seja a resposta ao meu pedido. E que como desejo, eu possa ter o meu povo. Olha a sabedoria das palavras. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Os mesmos termos no original hebraico que tem no decreto de Amã. De vez. Se ainda nos tivesse vendido como escravos e escravas, porque ela fazia parte de um povo que já tinha sido vendido como escravo, já tinha vivido a escravidão no Egito. Se fosse só isso, a escravidão a gente suporta, mas a gente não tem como escapar da morte. Eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou a rainha Ester: quem é esse cujo coração instigou a fazer uma coisa dessas? Ué, mas que estranho, né? Ele assinou tão facinho o decreto para o genocídio dos judeus, agora que a mulher dele está com a arma na cabeça, agora ele mudou de ideia? Como é a maldade humana, né? Como é a maldade humana? Xerxes não se importa nem um pouco com o genocídio dos judeus, mas ele se importa com Ester. Isso fica claro para nós no texto. Até o momento, Ester não tinha revelado qual era a sua identidade, a sua origem, o seu povo. Talvez algumas pessoas de dentro do palácio soubessem por causa do jejum que ela fez antes de falar com o rei. As suas servas. Mas nem Xerxes e nem Amã sabiam que ela era judia. Não sabiam que ela era do povo de Deus. Por isso essa cena que nós acabamos de ler, ela é tão chocante. Mais uma peripécia e ironia do autor do livro, mas também do autor da história. O dramaturgo que está por detrás das cortinas. Aquele que escreveu a história da salvação desse povo. Que a minha vida seja a resposta ao meu pedido. E que como desejo eu possa ter o meu povo. Há uma questão teológica muito importante aqui. A quem Ester pertence? Ao reino da Pérsia ou ao Senhor? Agora é a hora da definição. Como a gente conhece das Escrituras, é impossível nós servirmos a dois senhores. E isso não é distante da nossa realidade. A gente está falando aqui da história de Ester, mas não é apenas a história de 3.000 anos atrás. Essa é a nossa história. Nós precisamos assumir a nossa identidade como cristãos num mundo hostil. No mundo hostil. Quando você diz que você é cristão na faculdade, você é hostilizado. Nós precisamos assumir a nossa identidade. Como eu falei no início, Ester tinha abandonado todas as práticas culturais,
religiosas do povo judeu. Ela estava bem disfarçada como uma rainha persa. Mas chegou o momento que ela teve que declarar a sua crença e a sua identidade. O que distinguia o povo judeu dos outros povos era o estilo de vida, como eu falei no início, as leis e a prática da adoração a um único Deus. Uma coisa que nós precisamos nos perguntar à luz desse texto, à luz dessa história. Essa história não é uma historinha que a gente conta para as crianças, até porque é bem pesado, né? Se a gente contar com riqueza de detalhes, não dá para contar para as crianças, primeiro, né? E essa não é uma historinha apenas, uma história que ficou para trás. Ela tem sim uma importância e uma implicação também na nossa vida. O que nos distingue do mundo? A tradição pentecostal vai dizer que é as vestes, que é a aparência. Outros vão dizer que é a ética. Outros vão dizer que é a cultura, o lifestyle do cristão. Um exemplo prático, essa pregação que rolou aqui sobre o dia do Senhor, deu bastante discussão e bastante reflexão, eu acho. De como o Império Romano pegava os cristãos, né? Eles falavam assim, ó, você guarda o domingo? Domingo para você é o dia do Senhor? Ah, então você é cristão. Já era. Tinha um fator cultural que distinguia os cristãos dos romanos, os cristãos dos outros povos do mundo. O que um cristão faz no domingo? Vem na igreja. Esse é só um exemplo de como as leis de Deus, o estilo de vida de um cristão é diferente. É diferente. Quando nós fazemos uma aliança com Cristo nas águas do batismo, nós recebemos uma nova identidade. Esse é um fato. A gente precisa viver à luz dessa nova identidade. Por mais que, né, o velho homem esteja bem vivinho lá dentro, né? Como dizia o Martim Lutero, eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o desgraçado sabia nadar. Quando nós fazemos uma aliança com Deus nas águas do batismo, nós recebemos uma identidade que nos conecta com Cristo. Com Cristo. Esther, aqui, nessa altura da história, esse livro encaixado dentro da Bíblia, ele faz como um farol, um holofote, apontando para Cristo. Apontando para Cristo. Cristo que arrisca, não só arrisca a vida, mas entrega a vida para nos salvar. Essa imagem, essa cena, não lembra outra cena? Não lembra outra cena? Alguém que arrisca a vida pelo seu povo. Deus tem um povo aqui na terra. E Cristo morreu exclusivamente pelos seus. Cristo deu a vida para aqueles que se identificam com Ele. Ele, assim como vemos na história de Esther, identificar-se com Cristo implica fé e arrependimento, fator interno da salvação. E a nossa resposta é a obediência progressiva, evidência externa. As obras não salvam ninguém, mas as obras são evidência de alguém que
que foi salvo. Não confunda essa ordem aí. Nesse caso, a ordem dos tratores altera o viaduto, tá? Então, nesse caso, primeiro vem o arrependimento e a fé. A fé é um dom de Deus. Ela acontece dentro de nós. O arrependimento, a fé acontece aqui dentro. Mas ele não fica só aqui dentro. Ele transborda em boas obras. A evidência de que nós, de fato, não só nos identificamos, mas nos conectamos com Cristo no batismo. Amém? Faça essa pergunta para si mesmo. Você se identifica como povo de Deus? O que te faz semelhante a todos os cristãos? E o que te distingue dos outros povos? Eu não estou falando de vestimenta, de coque, de saião, de não usar brinco. Eu estou falando de atitude de fé, de confissão de fé e atitude de fé. Eu não sei vocês, mas para mim foi uma crise virar evangélico. Abraçar esse rótulo foi difícil, não foi fácil. Talvez para vocês jovens descolados que vão na faculdade, se eu fosse muito velho, né? Mas é difícil abraçar esse rótulo, não é? Estando na faculdade, eu acredito que é difícil. É um ambiente hostil, é quase um império persa, né? O URGS é quase um bem parecido, né? A cultura e tudo mais. E é difícil abraçar esse rótulo. Mas o evangelho, ele deve ser, em última instância, esse rótulo que nos define. Não é bem um rótulo, né? Mas é a verdadeira ideologia do Senhor Jesus, então, vamos colocar dessa maneira. Essa é a minha ideologia como cristão. É o evangelho. E o evangelho é suficiente. É suficiente. Uma outra pergunta que a gente podia se fazer é: o evangelho por si só é um marcador social? Agora eu vou usar uma linguagem bem URGS, tá? É um marcador social para você, o evangelho? O fato de você ser um cristão te distingue de outras pessoas? Ou não? Ou é mais uma coisa? Importante. E eu fico feliz de poder me identificar com pessoas muito diferentes de mim, em certos sentidos, esteticamente, ou, sei lá, culturalmente, até faixas etárias diferentes, mas que têm o mesmo valor em comum, a mesma identidade firmada em Cristo e no seu Evangelho. Ser cristão diz respeito à vida como um todo. Mesmo naquelas áreas em que sermos publicamente cristãos nos trará desvantagens e problemas. Quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Se você acompanhou a série toda aqui, ou pelo menos algumas mensagens, vocês sabem que Xerxes era imoral. Imoral. Genocida, promíscuo, todos os pecados que vocês quiserem enumerar aí, glutão, todas essas listas de condenatória que tem na Bíblia, ele abraçava tudo. E agora Xerxes se vê diante de um dilema moral. O imoral se vê diante de um dilema moral. Por quê? O rei imoral e assassino se vê diante de um dilema. Que ironia. Falei que ironia era parte do livro? Fazer valer a sua palavra e o seu decreto como um rei persa e perder o amor da sua vida? Ou ser envergonhado publicamente por descumprir um decreto por amor? Esse é o dilema moral do imoral rei da Pérsia. E aí ele sai da cena e vai
para o jardim pensar como é que resolve, como é que alguém imoral resolve um dilema moral. Amã também se desespera naquela cena. Ele vai para cima da rainha. Ele pega, sei lá, na barra do vestido da rainha, ele, sei lá, intercede e ele passa dos limites. E esse livro de Esther é cheio de coincidências. Coincidências, se é que vocês me entendem. Na hora que o rei está entrando, ele tropeça e cai por cima do divã onde estava a rainha Esther. E aí o rei interpreta aquilo como uma afronta, uma desonra. Quem é esse cara para, tocar na minha esposa ou apertar e coagir a minha esposa a fazer alguma coisa? E nesse momento ele encontra um álibi para salvar o amor da sua vida. Parece uma série, né? Ele encontra o álibi para poder anular o decreto. Logo os eunucos já cobriram seu rosto. E o seu fim estava decretado. E ainda tem alguém perspicaz para lembrar que tinha uma forca preparada para Mordecai, né? Agora virou a sentença. Aquilo que ele queria que acontecesse com o seu inimigo Mordecai, ele é condenado à morte. O feitiço virou contra o feiticeiro, como se diz. A vida tem dessas ironias mesmo. Às vezes, o juízo de Deus vem na forma de atender o nosso desejo. Sabia? Lá em Romanos, Paulo diz que Deus entregou os homens à sua própria depravação. O que vocês querem é isso? Então Deus os entregou à sua própria depravação. É o que diz o texto. Então vai lá. Se suja então, vai de cabeça. Há muito tempo atrás, rolava um boato de que o cara que era o inventor da guilhotina tinha decapitado, né? Já ouviram falar disso? Mas eu também sabia que isso era verdade. Eu tinha isso como verdade, mas eu fui pesquisar e descobri que não era. Mas é uma ironia dessas da vida que acontece, né? O inventor da guilhotina é o Joseph Ignácio Guilhotin. Mas não foi ele, foi um outro parente dele, distante, um outro guilhotim que foi guilhotinado. Assim como Amã foi pendurado na forca que ele tinha preparado. Que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Aqui tem algo muito importante sobre o cristianismo que nós precisamos aprender. Eu costumo falar aqui na igreja que Deus não passa pano para o pecado. Nenhum pecado nunca fica impune. Amã descobriu isso com o custo da própria vida. Amã não se levantou apenas contra Mordecai, que era um judeu, que era inferior a ele no reino. Ele se levantou sem saber com a rainha, que também era judia, ele não sabia. Mas não só com a rainha e o grande amor de Xerxes. Ele se levantou e afrontou o próprio Deus, ao decretar a morte do povo de Deus. Que enrascada. Todas as vezes que nós afrontamos e odiamos, que nós pecamos contra alguém, olha, todas as vezes que nós pecamos contra a criatura, nós estamos pecando diretamente contra o Criador. E como diria Luquinhas,
Um pecado contra um Deus infinito e eterno exige uma punição dessa mesma proporção. Viu como eu prestei atenção na tua pregação? Eu lembro. Um pecado contra um Deus infinito, santo e eterno exige uma punição da mesma proporção. Toda vez que nós pecamos contra Deus, o preço para aplacar a ira de Deus é a morte. Não só a morte física, mas como a morte eterna. Deus é eterno. É um pecado eterno contra o eterno. Eu sei que essa passagem vocês conhecem, pois o salário do pecado é a... E a continuação do versículo, como é que é? Por que a gente foca só no negativo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o contraste. Não é só uma sentença, o evangelho não é só sobre a ira de Deus e a sua justiça santa. É sobre o seu amor gracioso e a oferta do evangelho. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria ler com vocês Colossenses capítulo 1. Se vocês puderem abrir rapidamente. Quem estudou Colossenses aqui na igreja já devia saber, hein? O que eu vou querer falar aqui agora? Colossenses 1, 21 a 23. Diz assim: E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É impossível pregar fielmente o evangelho sem apresentar com clareza a má notícia do nosso pecado. A teologia do coaching, a teologia motivacional, apresenta só a graça. Mas a graça de Deus é a resposta da desgraça na qual nós nos metemos. A graça de Deus vem para consertar a desgraça que nós mesmos nos enfiamos. Há um contraste entre o pecado, a vida que nós temos distante de Deus antes de encontrarmos o evangelho, e a vida após o evangelho. Sem esse contraste, não há pregação fiel do evangelho. Não há. O que a gente vê por aí é uma distorção do evangelho. É aquilo que se chama de graça barata. Uma graça que não salva, que não transforma, que só anestesia pecadores que estão indo a passos largos para o inferno. Mas a notícia é: pois o salário do pecado é a morte. Má notícia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Existe a má notícia, mas existe a boa notícia do evangelho, que é a resposta de Deus para a nossa maldade. Não esqueçam disso. Eu não sei se todos aqui têm essa consciência de que nós éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele nos reconciliou. A obra é dele.
no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Romanos capítulo 8 vai dizer: pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas precisa estar em Cristo Jesus. Para estar em Cristo Jesus, a gente precisa da consciência do Evangelho. Quando a gente lê essa história, a gente pensa: eu sou Esther, né? Não é o arquétipo que a gente abraça. Ah, eu sou Mordecai, eu sou Esther. Mas na verdade, nesse capítulo, eu e você somos Amã. Ah, foi duro ouvir isso aí, né? Ah, tinha tanto personagem legal pra gente ser, agora tem que ser Amã. Sabe por quê? Porque havia uma forca preparada para nós. Mas Cristo assumiu o nosso lugar para aplacar a ira justa de Deus que estava apontada para nós. Viu como o livro de Esther aponta para Deus? Fala com clareza a respeito do Evangelho, inclusive. Ah, mas Velho Testamento, só prega Velho Testamento. Essa eu ouço bastante. O ovo é boa, né? Eu ouço bastante essa. Ah, Velho Testamento, nada a ver isso aí. Tem que pregar a graça. E não é a graça aqui então? O que é isso aqui então? Não é a graça de Deus revelada salvando o seu povo? Um Deus gracioso que intervém na história com clareza e salva o seu povo é o que senão graça? A graça de Deus está plenamente revelada no Antigo Testamento, é que a gente não sabe encontrar. A ira de Deus estava apontada para nós. Mas Cristo assumiu o nosso lugar para Cristo, que é eternamente Deus, mas plenamente homem. Assumiu o nosso lugar naquela forca. Cristo, que é eterno, pagou a nossa dívida eterna para com Deus. Uma dívida que nós não conseguiríamos pagar. Ele pagou. Essa é a boa notícia do Evangelho. Então a história de Esther não é apenas para constatar que houve em um tempo atrás que Deus, de maneira soberana e graciosa, salvou o seu povo. Não é apenas uma historinha para a gente lembrar. Mas é justamente para nos lembrar que o mesmo Deus que salvou Esther e o povo deu a vida por nós, deu o seu próprio filho para aplacar a ira eterna de Deus, dele mesmo. Eu vou morrer na cruz para aplacar a minha própria ira, para te salvar, porque tu não tem como se salvar. Não é possível para o homem se salvar. Não é possível para o homem se salvar. Nós não conseguimos promover redenção com as nossas próprias mãos. Tem uma banda que eu gosto, tem umas letras muito ruins, mas me ajuda a pensar às vezes, assim, chamada Every Time I Die. Ninguém conhece aqui, eu acho. E ele tem uma música que ele fala que ninguém pode nos salvar, que não há esperança. E é isso que o mundo pensa. Que não há esperança. Não há como o homem produzir salvação, redenção. A não ser que exista um Deus gracioso, pessoal, que ama a sua criação e que está se movendo na história graciosamente para resgatar aqueles que Ele ama e que lhe pertencem. E é isso que nós cremos. E essa é a nossa mensagem. E é essa mensagem que nos distingue do mundo, nos traz esperança, sentido, significado, propósito e missão. Você não precisa nada além da pura e verdadeira mensagem do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, que salva pecadores, como eu e você. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nosso Deus, o Deus da graça.
Senhor, nós reconhecemos, Senhor, a nossa pecaminosidade. Nós reconhecemos que éramos estranhos e inimigos de Deus, obscurecidos, Senhor, do entendimento, e andávamos distantes de Deus. Senhor, nesse mundo hostil que vivemos, nos ajude, Senhor, a assumir a nossa identidade. A identidade que nós recebemos nas águas do batismo, quando confessamos a nossa fé em Ti. Nos ajuda a nos tornarmos a Tua imagem e semelhança nesse mundo, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Nos ajuda, Senhor, a ser bons representantes do Teu Evangelho aqui. Senhor, para isso nós não precisamos de partido político, de ideologia e de nada que não seja o Teu Evangelho, Senhor. Que o Teu Evangelho, Senhor, possa nos definir, possa definir a nossa identidade, assim como nessa história que nós lemos, inspirada por Ti. O fato de Esther ter assumido a sua identidade comum, do povo de Deus, tocou no coração do rei. Ele anulou o decreto, Senhor, e o Teu povo foi salvo. E por causa dessa história de Esther, em que Tu salvou o teu povo naquela época desse genocídio, o Senhor Jesus Cristo nasceu e trouxe redenção de uma só vez, através da obra da cruz, a qual todos nós aqui fomos alcançados. Por isso a Ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém? Amém.